Boa noite, minha gente. Sejam bem-vindas, sejam bem-vindos à nossa terceira aula, nosso terceiro encontro do curso Comida de Pensar. Uma aula que eu gosto muito de dar, justamente porque a gente faz uma brincadeira bem interessante, né? A gente mergulha um pouco na história da alimentação e a gente faz uma ponte bem curiosa a partir da consciência urbana, da tomada de consciência urbana, que é algo que vem já na na alta Idade Média, né? Que vem ali no finalzinho da Idade Média, e a gente faz essa ligação com a construção de Brasília para poder tentar observar o Brasil a partir desse microcosmo da construção de Brasília, que foi muito importante para esse fenômeno social que da urbanização mesmo, né, do país, né? O Brasil deixa de ser um país rural para se tornar um país urbano, e esse momento que foi muito celebrado, a construção de Brasília, ela esconde, né, na verdade, um grande apartheid social e que a gente vai expor aqui e mostrar como que isso mexeu, né, nos nossos arranjos gastronômicos, inclusive. Ou seja, a gente vai falar de outras questões, mas todas elas vão ter a ver com comida. Nunca se engane, gente, tudo tem a ver com comida no nosso tempo, né? Seja falando de política, seja falando de sociedade, a comida está no meio disso aí tudo. Então, gente, para a gente começar, eu gosto de começar essa conversa de hoje a partir daqui, ó. Esse é um livro que talvez vocês reconheçam, talvez não, mas quem já passou aí pela faculdade de alguma coisa que tem a ver com alimentação, provavelmente já viu a história da alimentação, que foi um compilado que o Jean-Louis Fandin, já falecido, e o Máximo Antonari, ainda vivo, escreveram, né, juntaram, né, eles editaram com vários autores e autoras para poder tentar escrever uma certa história da alimentação. E eu acho que eles são muito felizes nessa edição quando eles apontam para uma certa história da alimentação. Dessa vez você veja, tem dois autores, né, dois editores aqui que são europeus, é um francês e um italiano, basicamente quem dominou a narrativa da gastronomia, né, para o Ocidente. E aqui eles têm o cuidado, na verdade, de não ostentar esse livro como sendo a história da alimentação. E no prefácio fica muito claro quando se fala, trata-se de uma certa história da alimentação. Por quê? Porque a gente não dá conta de contar a história da alimentação. Porque nós temos um olhar eurocêntrico. Eles partem dessa admissão, né, desse ponto de fala, né? O lugar de fala é muito importante. Olha, nós partimos daqui, então nosso olhar vai ser esse. Mas buscamos autores que pensassem fora do eixo europeu. Então tem alguns pesquisadores aí que participam dessa discussão de uma forma que deseuropeize, como é que é? Sai do eixo do eurocentrismo, sai da Europa para poder tentar olhar por outros lugares a alimentação. E é o que eu chamei de um olhar eurocêntrico honesto, né? Porque admite-se as possibilidades que se abrem, mas também aquelas que não se conseguem. A gente fala de uma certa história da alimentação, porque a alimentação, nas histórias contadas no mundo, ela sempre foi marginalizada. Diga isso para nossos professores e professoras de história, né, que tivemos ao longo do tempo, o quanto que a alimentação era importante para essas narrativas. Falava-se quando era pontualmente, né, principalmente quando falava de comércio, exportação, importação, falava da política de café com leite, né? Então, às vezes falava sobre o açúcar, mas e sobre os modos, né? Sobre a alimentação, sobre essa nossa história, sobre a mandioca, né? A gente não tem essa base histórica como sociedade. E isso aconteceu, na verdade, não foi exclusividade do Brasil, isso aconteceu basicamente em todos os territórios, né? Os europeus foram mais bem-sucedidos nisso porque eles têm uma ementa, talvez mais geral, como parte do processo de colonizadores,
também foi mais fácil você conseguir dominar essa narrativa desde o princípio, né? Resgatar os seus antepassados e, a partir dele, narrar a sua própria história. E a gente também tem uma jovem história latino-americana, né, que não tem sido narrada de uma forma, digamos, abundante, né, como deveria, e temos uma inacessível história oriental. É muito curioso a gente perceber o quão pouco de história mesmo, da alimentação, da bibliografia do Oriente está disponível para nós. São pouquíssimas coisas. E se a gente for falar na nossa língua, né, se a gente for falar nas línguas ocidentais, nas línguas latinas, ou mesmo as anglo-saxônicas, você também não encontra um vasto material sobre história da cozinha oriental. Isso falando tanto do Oriente Médio como também do Extremo Oriente. É o que eu costumo chamar, gente, de grandes culturas, pequenas histórias. Por quê? Porque as histórias da alimentação, elas são narradas a conta-gotas, sabe? Você tem muitas abordagens que são regionais. As histórias dos países, né, no que tange alimentação, são obscuras e normalmente têm tiragem limitadas. Eu não estou falando aqui, gente, dos livros de receita, dessa multiplicação do interesse pop pela viagem, pelo turismo. Estou falando de história mesmo, de história profunda, de tentar encontrar os modelos, os meios, as formas de se produzir comida, utensílios, enfim, os modos à mesa de cada uma dessas regiões. Esse tipo de abordagem é muito raro. Peguemos a história brasileira, por exemplo, né, gente? Que a gente vai falar daqui a pouco. Mas o que a gente percebe é que as histórias ou os livros que tentam trazer um olhar mais histórico sobre a alimentação, elas preferem fazer por abordagens regionais. Porque, de fato, a comida ela é algo que regionaliza a gente muito, né? Então, mesmo o interesse do pesquisador, ele vai ser limitado, né, muito a um território, sabe? É muito difícil de dar conta de territórios muito vastos. Então, você vai ter pouquíssimas tentativas de se fazer uma ementa global sobre a alimentação. Perfeito? Por exemplo, a China. A China que a gente já imagina, poxa, China, esse país continental, milenar, ele deve ter uma história narrada, né, muito complexa sobre a sua gastronomia. Pois não tem. Não tem. A gastronomia chinesa, eu encontrei esse livro, até lá na Universidade de Polenzo, em inglês já, chamado Chinese Gastronomy. Procurei, ele não tem em português. E ele foi o primeiro livro que foi escrito sobre a gastronomia chinesa. Né? Foi um livro feito pela família, né, Xian, Sui Feng, cujo patriarca escreveu sobre gastronomia chinesa. E é muito curioso que quando ele escreve esse livro, que não existe mais, tá? Esse livro originalíssimo, ele compõe esse livro chamado Gastronomia Chinesa, que foi feita pela filha e pela mulher, né, do então já falecido Xiu Feng. E aí elas vão pegar e vão construir uma história a partir dali das ideias do pai, do livro que já tinha escrito antes. E no prefácio, inclusive, assinado, né, parte desse trecho que foi recuperado, Xiu Feng ele admite que os chineses não foram bem-sucedidos ao narrar a história da sua própria alimentação. Pouca coisa se sabe além das receitas. Tudo era muito categorizado em termos de ingredientes, receitas, uma outra técnica, sabe? Então você tinha algumas coisas assim, mas socialmente, politicamente, a gastronomia ela ficou a ver navios nessa história. E a Lin e a Xian Xiufeng vão tentar dar conta de levar esse legado do patriarca para frente, tentando estabelecer um vínculo entre aquelas receitas e, de fato, uma história da alimentação que está ali por trás. Mais tarde, o Wang, né, isso aí, gente, foi nos anos 70, tá? Esse livro é dos anos 70, Chinese Gastronomy, para você ver que, como já está há mais tempo ainda, muito tempo com esse vácuo, né?
o Wang, ele propõe uma história da cultura, né, alimentar chinesa. Já é um autor contemporâneo que começa a contribuir a essa noção. Na gastronomia indiana, outro país também muito vasto, foram poucos que conseguiram escrever sobre isso. O que a gente tem mais referência é o K.T. Acharya, que ele escrevia baseado, na verdade, nos ingleses. Os britânicos, eles dominaram a narrativa da gastronomia indiana, sabe? Livros, inclusive, sobre curries, especificamente, né? Então, os autores ingleses começaram a narrar a história indiana. O K.T. Acharya foi o primeiro que vem para poder trazer essa narrativa para o ponto de vista e o lugar de fala da própria Índia e tentar narrar a partir dali. Então, você tem também uma outra gastronomia muito fragmentada do ponto de vista de construção histórica. A gastronomia africana nem se fala, porque ela fora, enfim, usurpada, né, como foi todo o território pelas colonizações, né, e começa hoje a aparecer uma jovem escrita diaspórica, que você tem algumas pessoas que eu posso citar aqui, depois, se vocês quiserem mais referências, eu passo aí para vocês. Você tem a Yemisi Arisbiala, da Nigéria, escrevendo, Yasmin Abilabi Brown, que tem raiz asiática, mas ela escreve em Uganda, né? Ela tem uma ascendência de Uganda. A Zoe Adjonoyo, essa mulher é de Gana. Ela escreve assim brilhantemente sobre o território a partir já de um olhar muito contemporâneo da gastronomia africana. E tem também da gastronomia persa, né, muito pouco acessível também, mas agora já tornando-se acessível, a Sabrina Gayle. São alguns nomes que eu estou colocando para vocês. Posso até jogar aqui também para vocês terem essas referências depois. Por que eu digo isso? Para a gente poder entender que não é um problema exclusivo nosso, da gente não encontrar guarida, né, nessas nossas relações históricas, que são algumas pessoas que eu citei, tá? Dá para ver aí, né? E temos aí a nossa escrita da gastronomia brasileira. Quais são as nossas histórias? Onde estão narradas essas histórias? Gente, para a gente ver o tamanho do absurdo que é a nossa falta de contato com a história da gastronomia brasileira, a gente tem o livro do Câmara Cascudo sendo utilizado até hoje. História da alimentação no Brasil. Pronto, Cascudo. Primeiro que não é um livro histórico, né? Também ele não é muito sociológico, ele é meio antropológico, ele é muito viajandão, assim. Ele não tem muita metodologia firme, né? Porque foi um livro escrito por, sei lá, ao longo de 20, 30 anos, né? Reunindo histórias. É um livro super importante, mas infelizmente a gente empacou ali, sabe? No Cascudo. E a gente está sempre se referindo a Cascudo sem avançar muito. Isso muda um pouco com a chegada do Carlos Doria, que também do seu jeito meio cascudiano, né, de ficar juntando um monte de conversa fiada também, né, e algumas revelações, né, que não são exatamente metodológicas, ele contribui, na verdade, para essa discussão de uma forma real com a formação da culinária brasileira, né? Então é um livro que tem suas limitações do ponto de vista metodológico para a gente poder acessar essa história, tem várias controvérsias, mas também avança em muitos temas. Alguns deles a gente vai trazer aqui. Então, gente, não sei se vocês já tiveram contato com o Carlos Doria, mas ele é uma figura realmente que é muito polemizadora muitas vezes, né? Ele, inclusive, tem suas verdades, né? Você não pode encostar lá no cânone, né? Mas eu acho que é um camarada que a gente sempre consegue aprender com ele. Então, à medida do possível de vocês aguentarem o Doria, ouçam-no, até para poder criticá-lo, né? A Lourence Alves, que é uma pesquisadora da Cozinha de Santo, aí a relação de amor e ódio da Mari, é essa relação que a gente tem. A Lourence fez um curso até recentemente que eu fiz, atendi, sobre as raízes da cozinha afro-brasileira, em que ela propõe uma crítica bem interessante a Cascudo e Doria, sabe?
Então, se ela fizer de novo esse curso, vale a pena se ligar ali, que ela justamente vai desconstruir um pouco alguns mitos, né, que Cascudo e Doria tomam como verdades, inclusive metodológicos. Então, ainda bem que está aparecendo, né? Temos agora um novo livro que realmente vai ser um recorte mais sério. Saiu há pouco tempo, né? Saiu no final do ano passado, se não me engano, no início desse ano, que é a História da Alimentação no Brasil, século XVI a século XX, da Cidiana, que é lá da Universidade Federal do Pará. Então, um livro muito importante que saiu recentemente, que vai dar um... Eu não consegui ler ainda, mas ele promete dar um novo parâmetro para o estudo da alimentação do ponto de vista histórico, né? Um pouco mais organizado. E eu acho que a academia está se organizando melhor para recuperar, talvez, essas fontes, né? Para reelaborar fontes mais factíveis, né? De produção científica na área da alimentação. Esse preâmbulo todo, gente, nos traz até entender isso. Que foi esse momento de tomada de consciência urbana que vem ali na Idade Média. Então, a gente vai pousar em 3 lugares bem importantes no curso da história para a gente poder fazer essa nossa conversa de hoje. A Idade Média, a Revolução Francesa e a construção de Brasília. A gente passa por esses 3 pontos para a gente poder tentar entender como que eles se conectam e como que a gente chegou até aqui. Primeiro, é importante a gente reivindicar essa ideia de consciência urbana. A consciência urbana, por mais que o nome seja urbanismo, né, um tema muito contemporâneo, né, um tema muito nosso, né, do nosso tempo. O Sidney Packard, que é um autor, né, do medioevo, né, da Idade Medieval, ele não é da Idade Medieval, né, mas escrevia sobre, né, e pesquisava sobre, ele vai entender que essa revolução urbana começa já no século XII. No século XII, você já estabelece, por meio da Idade Média, o espírito urbanista. Olha que coisa doida. Antes disso, gente, a gente tinha já civilizações e tecnologias. Então, a primeira coisa que a gente precisa lembrar, né? Eu acho que a gente sempre precisa se lembrar disso, né? Que antes do mundo ser um mundo que a Europa disse que era, esse moldado, forjado na Idade Média e cuspido, né, na industrialização que vem pós-iluminismo, pós-revolução francesa, antes disso haviam civilizações, havia tecnologias super avançadas. Vocês peguem as civilizações pré-colombianas, foram as primeiras a adotarem práticas de governança ambiental. Tem uma que hoje a gente começa a falar no Brasil, aliás, com muito esforço tentando falar sobre isso, né? E não temos. Os pré-colombianos já conseguiam adotar esse tipo de prática. Muitas vezes, muito embora seja algo que a gente perde, né? Porque era uma questão tão natural, né, para a nossa relação com a natureza, e que a gente começa a se perder. Mas ali, de fato, apareceram tecnologias que favoreciam esse tipo de relação com o meio ambiente. Os reinos africanos, saiu reinos africanos, gente. Enfim, os reinos africanos, eles são reinos que começaram a criar uma série de inovações do ponto de vista da agricultura e da pecuária que começam a ser explorados por toda a Europa, sabe? Principalmente ali no norte da África, né? Você pega o Egito, por exemplo, era avançadíssimo em termos de agricultura, pecuária, né? A gestão dos grãos, né? Principalmente das safras e da guarda dos alimentos, né? Não perecíveis e tudo mais. Isso tudo vem dali, né? E chega depois às sociedades que hoje a gente tem como as grandes civilizações que ficaram. Por quê? Porque os gregos e os romanos, eles tomaram conta do que significa civilização e tecnologia à força, justamente com essas 2 práticas, a do urbanismo e a tecnologia bélica. Então, gente, a tecnologia bélica colocou o mundo aos seus joelhos e, com isso, conseguiu, então, se manter essa superioridade, principalmente europeia, sobre outras civilizações.
Então, pensando no Ocidente, a gente foi formado muito à base da bala, né? Por isso que a gente está aí hoje desse jeito. Só que a gente não vai ficar falando sobre guerras, né? Não vai ser bem a pegada. Vai ser outra guerra que a gente vai conversar nessa aula de hoje. Mas o que chama mais atenção é a característica do urbanismo. O urbanismo foi realmente o fator que criou uma diferenciação importante para a gente perceber as nossas relações uns com os outros. A cidade medieval, ela se torna um grande vetor para a geração da desigualdade social. Veja, começa ali o principal projeto que define o urbanismo. O que chama-se de cidade medieval foi justamente o entendimento de que, em algum momento, a sociedade precisaria deixar de ser camponesa. Olha, a gente está falando isso na Idade Média ainda, tá? A cidade medieval ela já representava uma gentrificação. Ela já representava a tomada de poder que vai favorecer todo mundo que está ali dentro daquele miolo que representa a cidade, aquele dinamismo todo daquela cidade, ele vai pautar tudo que está à sua volta. Então, o campo, que sempre for autônomo, passa agora a depender ou trabalhar para a cidade. Essa foi a brutal consciência urbana que veio com a Idade Média. E veio não sozinha. A urbanização, como diria o próprio Packard, né, que a cidade ela é fruto da vontade de um homem e não mais obra coletiva de gerações sucessivas. Então, o que acontece? Há uma lenta e cega progressão, como se fosse de mancha de óleo, sabe? Se sucedendo a um salto deliberado e organizado para que essa urbanização acontecesse. Ela vai preceder o povoamento, em vez de ser sua consequência. Então, a cidade não é porque está muito inchada que ela se torna uma cidade. Pelo contrário, se faz cidade, né, já para povoá-la e já para antecipar uma consequência do que viria a ser as próximas gerações. Então, na verdade, esse apogeu é vivido pelas elites, obviamente, né, ligadas aí ao reino, e principalmente a Igreja Católica, chegando ao seu ápice, né, no apogeu da cristandade, principalmente na França, centrado ali no ano de 1300, mais ou menos, né, você vê que quem é que está dando as cartas, né, dessas relações. Então, a fisionomia urbana, ela gera uma fisionomia também ligada à cultura, à arte e também à religião. A cidade passa a ser o lugar onde você reconhece as práticas religiosas, onde você reconhece as práticas culturais e artísticas, onde você, inclusive, tem centralizada a atividade econômica. Então, veja, o Le Goff, que é um camarada que vai escrever sobre essa simbiose das classes sociais, ele vai começar a questionar, né, o que acontece ali na cidade medieval a partir de 1340, principalmente, quando a França vai ocupar esse grande lugar, assim, né? Primeiro lugar, vai sair na frente do projeto de urbanização, entendendo que as cidades seriam as principais manifestações e um dos motores fundamentais para a culminação medieval. Seria o grande projeto da Idade Média, então criar esse grande centro de atividade econômica, que seria a cidade. Pois o Le Goff fala uma coisa muito curiosa que eu acho que resume muito bem isso que a gente está conversando aqui. E aí eu coloco uma imagem que vocês devem reconhecer, né? Paraisópolis. Né? Essa é uma foto do Tuca Vieira para a Folha de São Paulo, que ficou icônica, né? Justamente as piscinas, quadras de tênis,
cima em cada andar, né, nesse prédiozão aí, super bacana, dividindo um muro com Paraisópolis, né? Talvez a maior comunidade favelada de São Paulo. Então, você tem aqui uma representação disso que Legoff já falava antes, que cria-se um relativo equilíbrio entre a nobreza, que participa do movimento urbano, mais do que ela se afirma ter participado, a burguesia, que é a classe média que dá o tom à sociedade, e as classes trabalhadoras, das quais uma parte que é urbana fornece a massa de mão de obra às cidades, e a outra, que é rural, alimenta a cidade enquanto é penetrada pelo seu dinamismo. Olha que louco. Eu acho que essa frase do Legoff, ela resume muito bem essa dinâmica que a gente começa a ter ainda em tempos medievais e da qual a gente nunca conseguiu se apartar. Pelo contrário, foi um projeto que foi muito cômodo, eu acho que para toda a ascensão das cidades, que sempre começam a surgir em função justamente disso, de uma elite que se faz de besta, fingindo que não é com ela, mas que participa ativamente, né, dessa construção. É o que vemos em tempos mais difíceis politicamente, como esses, né? O mercado financeiro, né, os grandes nomes, eles tentam se afastar do discurso político, ao mesmo tempo que trabalham, né, de forma frontal para estabelecer um discurso político, como se não fosse. E você tem a classe média, né, que às vezes empoderada, às vezes menos empoderada, ela vai dando esse tom à sociedade, ela vai muitas vezes transmitindo o furor das classes trabalhadoras, só que na maioria das vezes, né, está aí submetida justamente aos desejos da elite, porque ela dá o tom na sociedade que ela gostaria de ter, que é essa, de participar das decisões. Enquanto a classe trabalhadora, ela funciona justamente à mercê das necessidades e das demandas da cidade. É o que a gente encontra. Você tem um Paraisópolis aqui e você tem um motoboy que está saindo, ou você tem Morumbi aqui à direita, e você tem um motoboy que está saindo de Paraisópolis para entregar comida ali, sabe? Dar uma volta, passar no restaurante e entregar a comida para lá. E ele volta. E ele vai se alimentar dali, né, do que ele tem ali por perto, e não exatamente daquele restaurante. Enquanto isso, você tem uma escalada na forma de distribuição de alimentos que nunca vai ser frutífera ou nunca vai ser vantajosa para quem produz e mais para quem consome. Tá dando para acompanhar até aí, gente? Beleza? Pois bem, isso me leva a pensar Brasília. Quando eu falo em Brasília, eu não estou falando só da construção de Brasília, né? E nem também a partir de Brasília, mas tentando entender o que vai acontecer que vai fomentar a ideia de Brasília. Então, eu penso muito nisso aqui, ó. Brasília como uma maquete futurista da Idade Média. E uma pergunta que se faz, né? A cidade é uma só? Quando se fala em Brasília, é um tanto quanto confuso, né, esse termo Brasília para quem é do Distrito Federal como um todo. Porque o Distrito Federal ele vai funcionar exatamente como citava já a cidade medieval do Sidney Packard. Ele já falava o seguinte: a urbanização vem antes, entendeu? Da superpopulação. Então, Brasília foi construída caindo no mesmo erro, não é um erro, né? É um erro já projetado, né? Da cidade medieval, porque ela cria toda uma atmosfera urbana, ela cria uma cidade no meio do nada e simplesmente entende que ela não será ou não vai precisar dessa mão de obra, rural ou urbana que seja, para abastecê-la. Ela acha que ela vai ser sozinha, né? Ali nesse centro administrativo, o que obviamente não é uma verdade. E o que fez com que essa superpopulação fizesse com que a cidade explodisse. Então, o urbanismo, né, ele vai
explodir na nossa cara. E é por isso que a gente fala de Brasília. E aí, gente, para dar um retrato melhor de Brasília, deixa eu pegar aqui. Eu gosto de mostrar esse pequeno trecho de um filme chamado A Cidade é uma Só. Não sei se vocês já viram. A Cidade é uma Só, da Dirley Queiroz. Depois vejam ele todo, que é muito interessante. Eu vou jogar o link aqui a partir do momento que eu vou mostrar para vocês, para a Clara poder acompanhar a gente, que ela não está conseguindo ver a tela. Ó, esse é o link, tá? Eu vou soltar agora para a gente ver. Beleza? E aí, já tinham visto esse filme, não? Um filme muito bom. A Edilei é um camarada brilhante, assim, um camarada que vem de Goiânia, se estabelece em Ceilândia, e ele faz um cinema político, né, muito potente, assim. É bem legal. Depois assista ele inteiro, né? Ele faz também os outros, né? Ele fez uma ficção científica muito mais ousada, digamos, chamada Branco Sai, Preto Fica, em que ele mostra de uma forma um pouco mais evidente, né, o apartheid social que acontece dentro do Distrito Federal. Brasília, que é esse lugar, né, super conhecido pela sua gentrificação, né, pelos seus eixos e asas, né, como a gente costuma falar. E aí eu queria mostrar para vocês um pouco aqui Brasília, para vocês terem noção do que a gente está falando a partir desse filme, tá? Olha só. Aqui tem um mapazinho do Google Maps. Já apareceu para vocês? Depois, claro, você não está vendo, mas aí depois você abre o mapa de Brasília no Google Maps, e aí vocês veem aqui o avião, né, bem aqui arrumadinho, Brasília, Esplanada dos Ministérios, é aqui que fica, né, a esplanada. Então, isso aqui tem um eixo e as asas. Bem aqui no final das Açu, ó, vocês vão ver isso aqui, bem na pontinha aqui, ó, que é o aeroporto, tá vendo? Isso aqui é o aeroporto de Brasília. E essa vila do IAPI ficava aqui, ó, onde é Parkway, tá vendo? Nessas regiões aqui. Era a primeira coisa que o diplomata, o gringo, né, os políticos e tal, viam quando chegavam a Brasília. Foi por isso que foi feita essa reforma bizarra, né? A quebra de batons de habitabilidade, está muito preocupado com os padrões de habitabilidade dessa gente favelada. Então vamos colocá-la para uma região que fica literalmente a 32 quilômetros daí. Então vem para cá, ó, para cá, e aí você chega aqui, ó, opa, aqui, ó, Ceilândia. CEIlândia. Centro de Erradicação de Invasões. Foi daí que surgiu o nome. Um projeto governamental para poder erradicar as invasões, mandando todo mundo para a Ceilândia. Sem infra e sem nada. Ou seja, com a mesma quebra dos padrões de habitabilidade. Mostrando que o interesse, na verdade, era só criar justamente uma limpeza urbana para aquilo que era tão bonitinho que estava ficando, que era Brasília. E isso trouxe consigo um estigma para Brasília, que é o que eu chamo de comida brasiliense. Vou mostrar aqui para vocês agora sobre isso. A comida brasiliense. E aqui, gente, eu estou usando comida brasiliense com Z, estão vendo? Então, eu não estou falando da comida de Brasília. Eu estou falando da comida brasileira. Por que brasiliense? Hipólito José da Costa, que foi quem criou o primeiro jornal de circulação, o primeiro jornal brasileiro, né? O jornal se chamava Correio Brasiliense. É o mesmo nome que o Correio Brasiliense de Brasília tem hoje. Né? Eles fazem uma homenagem justamente a esse periódico que era produzido em 1808, né? Já no Brasil Imperial, era produzido em Londres, né? Porque lá tinha prensa e tudo mais, e enviado para o Brasil. E, obviamente, o destino desses jornais
era para uma classe, evidentemente, mais bem informada e mais dona dos projetos de poder, né? Ou seja, as elites urbanas daquele tempo. E o nome do jornal era Correio Brasiliense e não Brasileiro. Por quê? Porque Hipólito José da Costa queria fazer a distinção entre brasiliense e brasileiro, considerando que brasileiro era um termo pejorativo que dizia respeito à classe trabalhadora, dos carregadores de pau-brasil. A esses se dava o nome de brasileiros. Enquanto isso, brasilienses eram essas figuras nobres que recebiam esse jornal na porta de casa para poder decidir o futuro desse país, que acabou sendo o Brasil e fez com que todo mundo virasse brasileiro. No entanto, a nossa comida permaneceu, a partir desse microcosmo de Brasília, da construção de Brasília, uma comida brasiliense, com Z. Por quê? Porque a gente começa a extirpar dos nossos centros, da nossa perspectiva de alimentação, dos nossos biomas, né, do nosso reconhecimento, do nosso imaginário, das nossas ancestralidades, a gente começa a expurgar tudo aquilo que nos faria eminentemente brasileiros, tornando-nos brasilienses. Ou seja, fazendo com que a gente não aceite mais a nossa própria identidade, nesse caso, a nossa própria comida. E isso tem uma explicação. A primeira delas é a ementa múltipla da nossa nação. O Brasil não foi uma cidade ou um país que teve uma ementa única, como Itália, como, enfim, como França, né? Em termos de consolidação de uma cultura própria, né? Obviamente, por termos sido saqueados, por termos sido invadidos, né? Por terem trazido os escravos de outras regiões para cá e por terem atropelado a cultura que aqui já existia e tentando fazer para prevalecer uma outra, veja a confusão que se armou. Então, o Brasil ele sofre dessa ementa múltipla, né, de várias identificações e várias identidades, e que elas não se harmonizam necessariamente. A dimensão continental também não ajuda, né, nesse processo. Por ser um país muito grande, ele vai ter expressões muito, muito diferentes. E, para isso, é preciso de um projeto que vai tentar criar uma comida que seja a comida para representar todos os brasileiros. A gente teve, então, uma cultura escravocrata colaborando com isso. A gente teve um país que tinha um alto valor de mercado, né, os seus bens, mas que, por conta disso, favoreceu saques internacionais e criou abismos sociais, verdadeiros abismos sociais entre o nosso povo, a ponto de termos rixas, inclusive, até hoje, né, entre sul e norte do país, né, sudeste e nordeste, no qual não se aceita determinada comida, porque aquela comida ela tem uma procedência de outra raça. E isso sempre foi pautando a história do Brasil. Se a gente for pegar o milho, né, a farinha, que os portugueses tinham pavor, né, dessa comida. Né? O milho era para alimentar as galinhas, que, aliás, as galinhas que assustavam os indígenas, né? Porque nunca tinha visto aquele bicho antes. E o milho era comida para alimentar esses bichos, né? Não era comida de gente. E a farinha, o português só foi aceitá-la à medida que precisou correr para os interiores do Brasil, né? E a farinha era o único tipo de mantimento que poderia manter vivo um caba desse numa viagem como essa. Né? Os tropeiros, né? Eles começaram a utilizar muito a farinha, muito por conta disso, não pelo reconhecimento cultural e do bioma, né? Que você tinha, né? A partir dessa terra tão fértil, né? E tão vasta. Pois bem, foram várias coisas que contribuíram para que o Brasil ele tivesse uma comida que ele próprio não reconheceria. Então, nós temos as nossas comidas, se vocês estão aqui nesse fórum, é porque também reconhecem, gostam, né, de comida e da gastronomia. E se a gente fala da gastronomia brasileira, obviamente, paladares vão começar a salivar, né, já pensando em algum tipo de receita, né, típica da sua região ou de uma região que você gosta, mas, no entanto, a nossa formação ela foi feita para podermos litigar
entre as regiões. Então, as comidas passaram a ser colocadas como comidas feias, ou comidas ruins, ou comida de preto, ou comida de pobre, sabe? Achou-se um consenso que teria sido a feijoada. E a própria feijoada não é um grande consenso, né? A feijoada, ela é de fato uma expressão muito brasileira, mas ela é usada muito mais como um simbolismo, né, dessa comida brasileira, né, em sua glória, né? A comida que todo mundo reconhece como sendo a comida brasileira. Só que, na verdade, a gente está praticando uma gastronomia que está cada vez mais próxima da gastronomia brasiliense, que é uma gastronomia feita para inglês ver. Ou seja, a gente tem os nossos elementos, a gente tem as nossas técnicas e tecnologias milenares, muito embora os portugueses tenham, inclusive, destruído vários equipamentos, né, super tecnológicos que indígenas utilizavam, mas como não reconheciam o lugar, o papel de tal coisa, então destruíram o nos, né? Você tem uma história super perdida. E a gente, em vez de estar vasculhando essa história para poder trabalhar no resgate, obviamente temos gente hoje, né, em pleno século XXI, está dedicada exatamente a isso, né? A gente pega o movimento pelas PANCs, as plantas alimentícias não convencionais, que nada mais eram do que as plantas mais convencionais que a gente tinha na mesa, porque eram as que davam, né, no nosso mato, mas que a gente perdeu o contato com elas justamente por esse processo de transformar a nossa comida brasileira numa comida brasiliense, ou seja, uma comida que agrade às elites. Elites já são vividas e que precisam do aconchego, do reconhecimento urbano. E a partir daí, gente, a gente entra nessa apropriação do gosto, uma colonização do gosto que vem muito em função da ideia da Revolução Francesa, que a gente entra já já. Só para terminar de mostrar para vocês como que se configurou a gastronomia brasiliense com S e por que que ela se torna essa gastronomia microcosmo da nossa gastronomia brasileira, eu demonstro nesses dois exemplos. Não sei se vocês sabem, mas quando JK funda Brasília, ele começa a favorecer vários agentes da sociedade, né? Ele cria não é um bairro, uma avenida, né, principalmente, para igrejas. Igrejas recebem não só isenção fiscal, como até hoje, como também ganhavam terrenos, lotes, né, para que fossem igrejas, né, igrejas cristãs, né, ou católicas ou protestantes. Igrejas cristãs ganhavam terrenos. Parece-me que essa política também foi estendida para algumas outras crenças, né, outros credos. Eu não conseguiria ter material para atestar isso com veemência. Pois bem, então, entre os favorecidos também eram imigrantes europeus que foram favorecidos por essa política progressista de JK para o comércio varejista. Então, houve também um grande movimento para que europeus, imigrantes europeus que já estavam lá em Minas Gerais ou em São Paulo, né, que já faziam parte, né, de uma relação próxima, né, com o Estado brasileiro, por meio das embaixadas, dessas representações, que eles viessem para poder começar comércios lá. Por que isso, gente? Será que o brasileiro não dava conta, né? Ele não podia ser incentivado para isso. E, obviamente, essa turma foi incentivada a fazê-lo no eixo mais nobre da cidade, então, que era uma avenida chamada W3. A Avenida W3 era o grande ponto de encontro, né? Onde foi estabelecido o restaurante Roma, né? Aqui do senhor Simon Pitel. Simon Pitel é um belga que ele na verdade compra o restaurante Roma da mão do imigrante italiano que tinha aberto em 1959, né? Foi um ano, não, foi em 1960 mesmo. Foi um mês antes da inauguração de Brasília que o restaurante Roma abre. E ele se torna o grande restaurante da cidade, né? E com ele outros, né? Você tem um botequim que é aberto também na Asa Sul por um casal de franceses e que depois se torna um restaurante francês. Então, você começa a ter esse tipo de atividade comercial sendo atividade urbana para o gosto popular brasileiro. Eventualmente, restaurantes como Roma mesmo servia feijoada aos finais de semana.
Os restaurantes bacanas todos serviam feijoada. Ou seja, reconhecemos a nossa identidade nacional brasileira, mas parmegiana para lá, parmegiana para cá, espaguete, pizza, né? Enfim, medalhões de filé mignon com molho de pimenta verde. Isso tudo acontecia no plano piloto. O plano piloto era essa seara. Enquanto isso, do outro lado do país, perdão, do DF, em Ceilândia, acontecia o chapéu de couro, por exemplo. Um restaurante tipicamente nordestino que abre o negócio a partir da informalidade. Começa a vender carne de sol, né? O pessoal que veio de Natal. As feiras que começam a ser formadas fora do plano piloto, nunca dentro do plano piloto, as feiras populares começam a gerar barracas que vão servir o quê? Buchada de bode, sarapatel, panelada, né? Que é aquele ensopado de tripas, carne de sol. Então você tem várias expressões nordestinas. E aí a gente começa a perguntar algumas coisas. Por que que nessa migração enorme, no êxodo que aconteceu para a construção de Brasília, você tem uma massa enorme, principalmente de piauienses, vindo como força de trabalho, né, para Brasília, como retirantes. Era um período também de enorme seca, né, no interior do Nordeste, e grande fome, e peste, enfim, tudo que você pode imaginar. E Brasília se tornava essa capital da esperança, né, como era o ditado. Então vinha-se para a capital da esperança, mas esse povo encontrou aconchego entre eles próprios, a partir da representação cultural deles próprios, fora do plano piloto. Nunca podendo, então, chegar ou acessar o plano piloto. O plano piloto, então, se torna um lugar livre da cozinha nordestina. Olha só que coisa doida. A cozinha mineira ela consegue penetrar de uma forma muito fácil. Primeiro, por causa do próprio bioma. Né? Brasília, gente, é Goiás, não se enganem. Né? Distrito Federal é Goiás. É a terra do arroz com piqui também. Então, isso você tem uma penetrabilidade na cultura local, justamente por conta desse tanto de mineiro que veio ocupar, aí junto com o JK, os ministérios. Só que você tem escanteado para as periferias toda uma representação cultural nordestina e que o plano não vai reconhecer como parte fundamental desse progresso. É civilização, mas não progresso. Né? Então você tem essas duas áreas em conflito. E é basicamente o que o filme do Adirley ele vai demonstrar, só que não por meio da comida. Né? A comida é uma consequência que eu observo a partir da minha própria pesquisa. Mas o que ele vai mostrar é exatamente isso. Havia um sonho de se morar no plano, e viver no plano, e trabalhar no plano piloto. Todo trabalhador que veio aqui veio pensando nesse tipo de esperança. E não de ser jogado, né, num lote, né, sem infraestrutura, sem urbanização, sem nada. Então você empurra as invasões um pouco mais para as extremidades e forma então essa maquete modernista da Idade Média. Deu para sacar aí, gente? Ou ficou muita viagem para vocês? Acho que deu, né? E aí tá. O que a Revolução Francesa tem a ver com isso? Aí é o momento que entra a Revolução Francesa. Por quê? Porque ela trouxe para todo o Ocidente, gente, essa revolução dos modos de comer. A Revolução Francesa, ela muitas vezes, não se enganem, ela vai ser colocada, principalmente em cursos de gastronomia, eu já vi isso demais acontecendo, como se fosse o início da civilização, o início da comensalidade, o início do restaurante e, sabe, da gastronomia. Esse referencial é absolutamente enganoso, né? Um absurdo. Assim. Tudo bem que nasce na França o conceito de gastronomia. Brillat Savarin vai ser ali, né, perto da Revolução Francesa, depois da Revolução Francesa, o camarada que vai vir com essa ideia da gastronomia, numa ideia mais literal, né, que seria as normas do estômago, né. Então, ele, de fato, no livro Fisiologia do Gosto, um livro que eu super recomendo todo mundo que leia, porque ele, de fato, é muito basilar nessa questão, mas não só leia, né? Supere essa leitura, porque, afinal de contas, já está superada. Mas é uma questão importante que ele traz ali.
do que é bom, do que é ruim, né? Como que é um vinho que você toma, e o queijo precisa estar onde, sabe? O que é bom, o que é ruim, o que é alta gastronomia, o que é baixa gastronomia. Então, essa vai ser a identificação que Bilal Savarin vai trazer, porque justamente Bilal Savarin era um aristocrata, ele participava justamente da nobreza, e a partir dali ele especulava essas regras, essas normas do estômago para o bom comer, né, e o bom beber. E isso vai pautar as escolas que iam começar a leitura, perdão. A leitura é Fisiologia do Gosto, do Brillat Savarin. Jean-Altham Brillat Savarin. É uma leitura muito famosa. Pode colocar Fisiologia do Gosto, que vocês encontram com facilidade. Ele é muito disponível, esse livro, já tem em português também há muito tempo. Mas é um livro que vai pautar toda a ideia de gastronomia em torno daquilo que se comia, ou da forma como se comia, na mesa da nobreza da França. Ora, e o que aconteceu então, gente? A França inventa o restaurante. Pelo menos, supostamente, ela inventa o restaurante. Porque se a gente for pensar, de fato, começa a ideia da restauração. Quando a gente fala restauração, né, eu já falei para vocês, eu gosto muito de usar esse termo, restauração. Restauração ela vem a partir justamente das estalagens que recebiam os viajantes, né, que estavam de passagem de uma cidade para outra e eram recebidos para poder pousar, para poder descansar, dar água para os cavalos e também tomar um caldo restaurador. Então eram lugares conhecidos pelos caldos restauradores. Então era muito chamado de restauração, né? Ah, vamos lá num lugar de restauração. E esses lugares foram eventualmente se tornando restaurantes. Viram que é um bom negócio você vender comida já pronta, né, para a gente que está aí. Então, a gastronomia começa, em uma das chaves de leitura da gastronomia, ela começa a partir do momento em que começa-se a vender na rua ou em restaurantes comida pronta, entendeu? E não mais insumos. Então, a venda da comida já pronta, de uma refeição, ela começa a configurar a ideia de restaurante. Isso já entrando aí no século XVIII, né? no século XVIII, né? No final do século XVIII. Já entrando no século XIX. E aí começam os primeiros restaurantes, né? La Grande Taverne, né? Que foi um restaurante em Paris. Café Provençaux, também considerado um dos primeiros restaurantes a existirem, e foi em Londres, olha só, e com nome francês. E aí a gente pergunta, por que em Londres com nome francês? Gente, porque olha só, a França deve a essa narrativa dela, a gente, na verdade, precisa reconhecer que essa narrativa francesa ela foi muito bem construída, porque ela teve uma altíssima permeabilidade em toda a cultura ocidental. A França, a partir do momento que ela começa a narrativa da gastronomia, detém essa narrativa da boa mesa e dos modos da mesa, ela começa também a gerar várias produções de receituário e de técnicas que seriam muito facilmente replicáveis, eram lógicas. E aí vem o Carême, né, e em seguida o Escoffier, trabalhando esse tipo de receituário. Então, a formação dos cozinheiros franceses a partir dessas ideias começou a ser muito prolífica, principalmente entre as nobrezas dos países. Então, de uma forma muito natural, a França começa a exportar cozinheiro, inclusive para o Brasil. O Brasil, então, já do Brasil de 1808, né, a partir dali, ele começa, então, a receber muitos cozinheiros, né, nas navegações portuguesas ainda que estavam acontecendo, recebia muitos cozinheiros franceses. Eles começam a ser os donos da cozinha, eles que pautam a forma como a gente come, justamente porque eles tinham um conjunto de regras que era muito facilmente replicado, que fazia ser entendido com pouco esforço. E essa ideia começa a ser replicada para os cursos de culinária, né, o chamado de artes culinárias, né, com Le Cordon Bleu, por exemplo, e logo em seguida replicados para as aulas que a gente tem até hoje. Até hoje, os nossos cursos de tecnólogo em gastronomia,
salvo, eu acho que nem salvo algum exemplo não, mas eu acho que todos eles têm como ponto de partida técnico a culinária francesa, ou esses arranjos culinários franceses, a ideia de cortes franceses, a ideia de técnicas francesas, de molho, de redução. Toda essa ideia vai ser uma ideia completamente francesa e que desconsidera, na verdade, o vasto repertório que temos no próprio Brasil, das nossas culturas ancestrais, que já trabalhavam, sim, com grandes técnicas e formas de se fazer, mas isso foi perdido, né? A colonização do gosto, ela começa aí, a poder dar suas cartadas. Apesar do restaurante ter começado a ser falado que era um restaurante aí, tem notícias de que já em 1100, 1200, né, nesses anos aí, século XI, século XII, na China, você já tinha nessa cidade de Kaifeng e Hangzhou restaurantes. Então, os primeiros restaurantes que já se tem notícia já não são ali, já são na China. Na China, então, da Idade Média. Ou seja, é muito diferente dessa narrativa que a gente tem como a narrativa proeminente da restauração de hoje. Mas acomodamos-nos nesse entendimento, porque, de fato, toda a nossa cultura gastronômica ela tem como base os modos de comer da França. Julio Camba falaria isso, ó, progresso, mas não civilização. Eu acho muito interessante essa frase, que ele vai comparar, né, essa ideia do restaurante francês, de horário de refeição, a um zoológico. Ele fala, poxa, para mim o restaurante francês ele não mostra uma evolução, né? um progresso. Ele mostra um progresso, mas ele não mostra a civilização, porque ele está repetindo exatamente a rotina dos animais no zoológico, por causa da mecanicidade das refeições, né? É essa coisa de primitivizar o ato de comer moderno. E os restaurantes eles vão ser frutos, então, dos modos de comer das cortes, né? Principalmente da corte francesa. E aí ele vai diminuindo só em termos de insumos e de qualidade, né? Quanto mais pobre a pessoa, mais afastada ali do centro da cidade, mais pobre a sua alimentação. E aqui o que a gente já falou, acabei me antecipando. A primeira cozinha, muita gente diz, né? A França é a primeira cozinha. Não, ela não é a primeira cozinha. A permeabilidade das técnicas e modos franceses os colocou como esses bastiões da gastronomia moderna. Mas ela já existia. E aí, gente, alguma dúvida? Alguma questão que vocês queiram trazer? Tá tranquilo? Que bom, que bom. Eu acho que eu corri demais aqui na minha fala hoje. Vocês podem me interromper, tá, gente? Para não ficar muito monótono. Pois bem. Gente, corri demais. Eu acho que eu estou antecipando aqui um pouquinho. Eu esqueci de colocar uma música para vocês. Eu sempre trago meu repertório do Comida de Ouvir. E eu pulei uma música na hora de apresentar Brasília. Brasília, que é a minha cidade, inclusive. A gente tem uma música que apresenta Brasília. Então vamos lá nela? Aê, minha gente. Brasília, por Sérgio Sampaio. É uma música inspirativa aí pra gente. Pessoal, para a próxima aula, temos dever de casa. Mas vocês vão gostar desse dever de casa, tá? Fiquem tranquilos. Olha só, a gente tem para a próxima aula as seguintes atividades. Ler, lá na nossa plataforma de ensino, vocês têm Cantando a Cultura Indígena, que assim, não precisa ler todo, são vários cantos indígenas, que são a partir de uma experiência da escola indígena, que foi feita por meio do Ministério da Educação, quando ele ainda se preocupava em educação, e que fez com que criasse escolas de fato indígenas, ou seja, com metodologias ancestrais indígenas, né, muito legais assim.
Pois é, claro. Sem fazer uma alfinetadinha aí, né? Tem que fazer. E esse Cantando a Cultura Indígena nos mostra muito sobre como que era transmitida oralmente, né, o estudo, né, o ensino mesmo, né, dos indígenas. E a gente vai ver que, na maior parte deles, esses ensinamentos, esses cantos, evocam alguma coisa relativa à comida. É impressionante. Depois vocês deem uma olhada lá. Tem um manifesto antropofágico também para vocês lerem, que a gente vai usar na próxima aula. A Dor e a Delícia de Ser o que é, a gente não vai fazer. Eu tirei ele do curso, porque é um texto muito cabeçorro, assim, muito academicão, e que não estava sendo muito frutífero. Mas tem o Por Dentro do Caroço do Dendê, que é um livro de mãe baiana de Iemonjá, mas que eu deixei lá, não um livro, que esse livro está esgotadíssimo, mas é um texto, um artigo, que fala sobre esse livro. Eu acho que ele vai ser muito resumido assim, para a gente, vai ser bem legal. Você vai escrever para a próxima aula só o tema que vocês estão pensando em escrever para a nossa avaliação final. Não é uma avaliação, gente. Na verdade, é um texto para a revista O Bicho Todo, como eu já mostrei para vocês. A gente termina esse processo escrevendo, entendendo que esse processo de escrita ele nos ajuda no processo de pensar. No final do curso, vocês vão ver, a gente vai ter um tempo, quando terminar o curso, vocês ainda têm aí 1 ou 2 semanas para poder fazer esse artigo, se quiserem, né, participar da nossa revista, cuja próxima edição sai essa semana, aliás. Então, escrevam um tema, sugiram algumas coisas, podem trazer aqui para a gente discutir também, se vocês quiserem algum direcionamento, enfim, algum conselho, né? Vocês vão ter que comer para a próxima aula. Vocês vão comer alguma receita que evoque as nossas culturas brasileiras, sejam elas, tá, indígenas ou afro-brasileiras, mas eu quero que parta de vocês. Vocês que vão falar assim, olha, eu vou comer isso porque eu reconheço isso como uma comida brasileira, ou afro-latina, ou sei lá como a gente pode chamar. Tá? Então, comer alguma receita dessa, que a gente vai conversar, a gente vai começar a próxima aula conversando sobre o que vocês comeram. Tá? Então, pensem em alguma coisa, não precisa ser nada muito elaborado, não precisa nem fazer, pode comprar pronto, não tem regra. Deixe que vocês comam alguma coisa. Esqueceu de comer? Corre na cozinha, engole uma colher de farinha e fala que foi isso. Ver e ouvir. Para a próxima aula, a gente vai ouvir Farinha, do Djavan, você já deve conhecer, mas a gente ouve na aula, vai ser Tem uma sugestão que a gente não vai usar na próxima aula. A gente cita, então se vocês quiserem, não sei se vai dar tempo de ver, né, em 2 dias, A Marvada Carne, do Klotzel. Ele está no YouTube aberto, então é fácil de achar. E tem esse que a gente, de fato, vai discutir, que vai ser o Street Food, América Latina, episódio 2, está na Netflix. Então, quem tiver Netflix aí, ou então quem não tiver, peça emprestada aí uma senha para algum amigo aí para poder acessar esse episódio 2, é o episódio sobre a Bahia, sobre a acarajé, no Street Food América Latina na Netflix. Beleza? É isso, gente. Hoje a aula foi mais curtinha, eu acho que eu corri demais, né? Mas também vocês ficaram tão quietinhos, gente. Gente, Vivian, tá tudo valendo. Claro, tá tudo valendo. Tá tudo valendo. Eu só preciso que vocês considerem essa comida uma comida nossa. E aí a gente discute na próxima aula. Tá? Não vou dar spoilers. Beleza? Gente, muito obrigado pela participação hoje. Né? A gente vai se ver então na quarta-feira com afrolatinidades e brasilidades. Então, que venha a quarta-feira, que vai ser nossa última aula, inclusive, do módulo Comida e Sociedade. Entendeu? Vai ser bem legal, bem divertido, e a gente vai mergulhar muito nas nossas raízes brasileiras. Então, gente, muito obrigado pela presença até aqui. A gravação estará disponível amanhã para a galera da gravação, vai poder assistir aí tranquilamente. Beleza? Muito obrigado, povo. Valeu, um beijo.